Olá, eu sou a Luíse, Eu sou Dimítria. nós somos médicas de família e estamos fazendo o nosso quarto episódio do podcast de comunicação clínica da Enotes. Hoje a gente vai trazer um tema que é a comunicação clínica e as evidências científicas. Basicamente é o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? O que motivou a gente a ensinar mais sobre comunicação clínica para profissionais de saúde. Isso. Qual é a importância desse tema? O impacto também, né, que vai ter não só para o médico, não só para o paciente, mas para todo o sistema de saúde. E aí eu vou começar puxando uma frase de alguém muito famoso, Ian McQueen, que diz assim: a comunicação é a habilidade mais importante da medicina. Ou seja, apesar de você ter técnica, de você ter conhecimento, a comunicação está no centro. Sim. Não adianta você ser o melhor médico, aquele que detém um saber muito importante, se você não tem uma parte essencial da consulta, que é a comunicação clínica. É uma comunicação clínica intencional com técnicas. E ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, como se o tema fosse sem importância, a gente acredita no Ian. A gente acredita de que a comunicação clínica é a principal habilidade que um médico precisa dominar. Dentre tantas habilidades, essa é aquela que tá ali oculta, que não aparece para todo mundo, sabe? A pessoa não tá vendo seu estudo, a técnica que você desenvolveu, mas é a que oferece resultados, é que no dia a dia mostra as caras. Às vezes a pessoa nem sabe, né? O paciente nem sabe que esse médico está utilizando técnicas, mas ele percebe que tem alguma coisa de diferente aí. Esse médico é diferente. Essa consulta foi muito boa, doutora. Eu consegui falar isso, que estranho. Das outras vezes, nenhum médico tinha falado isso. Ninguém nunca me perguntou dessa maneira. Exato. Então, ele pode até não saber que tem um nome, mas ele percebe que tem algo de diferente. Sim. E você vê os resultados. Tanto nos retornos dos pacientes, nas adesões aos medicamentos, aos tratamentos, no tempo de consulta que você consegue otimizar, você consegue ver na sua satisfação os resultados da aplicação das técnicas. Só que isso não veio assim do nada. Não, né? Tem muita gente estudando o assunto há muito tempo. Isso, tem uma construção histórica, porque a gente vem de um modelo, né, que foca a doença, que é médico centrado, né? Então, médico como autoridade. É assim há muitos e muitos séculos. Verticalizado, né? Total. O médico superior, a autoridade, como o Dimitri falou, e o paciente como uma pessoa que está embaixo, assim. Ele precisa acatar aquilo que eu tô falando. Isso, né? A informação é muito passiva, né? Eu pego, eu falo e você fala. Uma decisão unidirecional. Não considera o ser humano em suas diversas dimensões. Considera apenas que existe um médico detentor do saber e uma pessoa fragilizada ali na frente que precisa de uma solução. Então eu ofereço a solução, se você quiser acatar bem, se não quiser bem também, e cada um segue a sua vida. Esse é um modelo mais focado na doença, um modelo mais biomédico. Isso. Para quem gosta de história, eu destaquei alguns pontos, né, dessa linha histórica de quando que realmente a comunicação passou a ter uma importância, porque ela não era importante, como que ela passou a ser. E aí, Luiz, eu até vou trazer aqui algumas datas. Então a gente tem lá para 1950, Balytin, né, muito famoso, ele escreveu um livro, e aí nesse livro, The Doctor, the Patient and the Illness, ele fala muito sobre a gente também ser o remédio, né? Então, da nossa importância, não só do saber, mas como eu vou agir com aquele paciente, podendo fazer algo positivo para ele ou não. O famoso encontro terapêutico. Aquele encontro que por si só, aquela conversa já traz alguns insights, respostas e já inicia uma mudança no meu paciente. Quando a gente fala muito de doenças crônicas, adesão, mudança de estilo de vida, a gente foca muito nisso também, porque é considerar o porquê que a gente faz o que a gente faz. Se o médico não tem essa visão e ele foca apenas numa medicação, numa prescrição, numa orientação, a chance daquele paciente aderir é muito pequena, né? Então, aí entra... Aí a gente tem um outro ponto, né? Porque se Balytin começou a explorar
outras dimensões da pessoa, né, para o cuidado. Então, a dimensão social, dimensão cultural, familiar, interferindo nesse processo de saúde e doença, a gente tem lá, mais ou menos em 1970, George Engel, né, que ele publicou o modelo biopsicossocial. Então, ele ressalta a importância da gente abordar essas diferentes esferas, né, essas diferentes camadas que envolvem a pessoa, né, e trazendo isso como algo importante para o processo de saúde e doença. Exato, porque é reconhecer que eu não consigo separar o que é a parte emocional do que é a parte física, do que é a parte espiritual daquela pessoa e a doença, sabe? Eu não consigo desmembrar e dizer que são dimensões separadas. São partes do mesmo ser, da mesma pessoa. E aí são pensadores, né, que começaram a olhar a medicina, o ser humano, a comunicação, as dimensões do ser humano de uma forma muito mais ampla. E aí a gente chega no que a gente já falou, que foi Ray McQuine, né, e Maura Stewart, lá em mais ou menos 1980, 90, assim, eles estruturam o método clínico centrado na pessoa. Então, o falar bem não é só falar bem, tem técnica, tem intenção. E muita gente hoje só estuda oratória. Não tô dizendo que oratória não é importante. Até eu já estudei oratória também, acho que é maravilhoso, mas assim, pra que eu tô usando a minha oratória, né? Eu tenho oratória, é o jeito que eu sei falar, convencer e tudo mais, mas eu preciso também me lançar mão, né, de técnicas que vão me auxiliar a guiar o meu paciente com aquilo que eu tô falando, porque eu posso usar a minha oratória, meu jeito de falar bem, bonito, com gestos, para coisas horríveis, para convencer o meu paciente de que ele precisa de coisas que ele não precisa. E o que a gente está falando aqui é justamente o contrário, é usar técnicas para que você consiga otimizar a sua consulta e fazer com que aquele encontro seja terapêutico de forma que o paciente consiga elaborar melhor as questões que são dele e que você não precisa inventar outros problemas só para faturar em cima dele. Sim, a gente tem um objetivo maior que é o cuidado. Sim. E aí eu destaco um ponto que eu acho que foi fundamental também, porque a gente vem construindo essa importância, né, desse modelo de olhar as diferentes dimensões do paciente. Mas como que eu vou fazer com os médicos que estão em treinamento? E aí a gente tem uma mudança importante nas diretrizes curriculares, que enfatiza o cuidado centrado na pessoa. E mais do que isso, enfatiza esse cuidado nas diferentes áreas. Então a gente não tem esse olhar, como muita gente acha, que é só na atenção primária ou na medicina de família. Esse olhar, ele é ampliado para as diferentes especialidades, porque a gente não entende mais saúde como ausência de doença. É algo tão mais amplo, né? Então, esses marcos, eles vêm construindo isso, vêm mudando esse paradigma e preparando a gente para onde a gente está hoje. Isso é muito recente, né? E tudo que é novo assusta. Então, por isso que a gente ainda vê muita gente que tem receio, que desvaloriza um pouco ou bastante a comunicação clínica. Essa questão das diretrizes curriculares, acho que é uma importante mudança, mas a gente ainda tem um caminho, assim, muito longo para percorrer. Eu conheço muitas pessoas, converso com muita gente da área da saúde que fala, olha, eu nunca tive uma aula sobre isso. Ninguém nunca me ensinou nenhuma técnica de comunicação. A gente aprende a entrevistar o paciente, a gente aprende a examinar o paciente, diagnosticar, dizer o que ele tem, tratar, impor um tratamento, pedir o retorno, é o que a gente aprende. E para os pacientes que têm um perfil mais paternalista, de que o médico precisa mandar, funciona, até certo ponto funciona, se forem coisas pontuais. Agora, quando são situações complexas, quando o paciente tem um outro perfil, quando o problema é mais profundo, quando precisa de um acompanhamento mais longo, quando é uma mudança de estilo de vida, uma doença crônica, aí não funciona mais. A gente sabe que, apesar de ter a mudança na diretriz, ainda tem muita instituição com dificuldade de inserir isso dentro dos seus currículos e, mais do que apenas inserir, ensinar e fazer uma avaliação correta, né? Priorizar, né? Às vezes eu vejo que falta uma prioridade também. Porque se a gente não coloca como uma coisa importante, uma prioridade,
sempre vai ter outra coisa. A medicina é muito ampla. Sim. Então, sempre vai ter alguma outra coisa que eu vou querer colocar no lugar. Sim. E aí, tá, mas eu vou abrir espaço para ensinar comunicação? Sim. Pra quê? E a gente tem visto, né? Com certeza tem aluno também que está tentando prova de residência, as provas cada vez mais, cobrando coisas minuciosas. E aí você pensa, eu preciso estudar tanta coisa, por que eu vou parar para estudar isso? Fica em segundo plano, né? Mas aí eu vou abrir o olho de vocês, porque a segunda fase das residências tem cobrado muita comunicação clínica. Então, como dar mais notícias, né? Às Provas vezes, práticas, né? Isso, tem o OSCE, né? O OSCE, na verdade, acho que algumas faculdades, grande parte, já está conseguindo introduzir, mas mesmo assim, fica muito mecânico da prova. O dia a dia em si, você vê que eles não conseguem desenvolver. Sim. Então fica coisa muito teórica, que você consegue cobrar numa prova prática com um paciente simulado, mas que fica engessado, fica muito ator. Mas é que muitas vezes o aluno também não consegue ver a importância daquilo que ele está aprendendo. Então tem dois cenários, né? A instituição que não consegue priorizar e inserir na grade curricular, e a instituição que até conseguiu, mas que o aluno não vê a importância justamente pelo que a Dimitri falou. Tem tantas outras coisas que eu preciso ver, eu preciso estudar para a prova, eu preciso ir bem no OSCE, eu preciso, né, fazer tantas coisas, que o que é a comunicação clínica? É muito chato. Comunicação clínica é muito chato, é muito maçante. Por que eu tenho que perguntar isso pro paciente? É muito mais fácil, né, gente? Eu chegar e impor uma conduta. Eu não saber o que ele tá pensando sobre o problema dele, é muito mais fácil. Mas não é o melhor caminho. Sim. E a gente vê uma grande diferença entre as instituições, né, como cada uma vem adaptando seus currículos. E eu não falo só de Brasil, eu falo de fora também. Então, assim, tem uma grande divergência, tem estudos que mostram, né, o tanto de comunicação clínica que é ensinado durante todo o curso de medicina. E eu parei para ver algumas coisas, são poucas horas. E eu, gente, mas como? Né? Então, mesmo com a mudança do paradigma, tendo essa conscientização da importância de abordar todas essas áreas da pessoa, a gente ainda tem muita dificuldade, muita barreira para realmente mostrar esse valor e conseguir treinar de forma adequada os futuros médicos e mesmo aqueles que já estão formados e estão vendo o perfil do seu paciente mudar e a necessidade de adaptar, ela existe. E foi essa lacuna mesmo, essa deficiência do ensino da comunicação clínica, ou essa lacuna das pessoas não verem a importância, que despertou na gente essa vontade de abrir a eNorts, né, como um projeto que trouxesse informações sobre comunicação clínica e, mais do que isso, fornecesse educação em saúde para profissionais de saúde que têm interesse em aperfeiçoar a comunicação clínica como parte de um currículo oculto, que é aquele que ninguém está vendo, mas que agrega muito valor em qualquer atividade que você fizer e que você vai levar assim pro resto da vida. Ninguém tira de você a habilidade que você adquiriu. É verdade. Vou até fazer um adendo aqui, que depois que a gente consegue entender, por exemplo, o método clínico centrado na pessoa, que é uma das técnicas, né, de comunicação, até quando eu tô em casa, às vezes com um amigo, com alguém, eu tô conversando, eu fico, me conta mais sobre isso. Você se torna um ouvinte melhor, não é verdade? Então assim, você consegue realmente introduzir isso em você, né? E você vai levar para sua vida. Você tira aquele peso de preciso saber resolver tudo, mantém a responsabilidade de preciso me empenhar, estudar, ter técnicas, ter conhecimento sobre os assuntos. E acrescenta um elemento que muita gente não quer acrescentar, que é da escutativa, da empatia, do acolhimento, do interesse, de ser bom ouvinte. E essa parte que faz com que o encontro seja mais terapêutico. E não são só nós, né? Ou quem aplica a comunicação clínica com suas técnicas que vê benefício. O paciente vê muito benefício, né? Então, assim, coisas que eu vejo, assim, paciente que diz que já rodou por vários médicos e nunca conseguiu falar realmente algo que ele estava sentindo, e ele fala, nossa, eu consegui falar isso pra você. E aí, no dia que ele consegue, magicamente, ele começa a ir menos no médico. Exato. Porque a doença dele, o problema dele não era físico, não estava ali necessariamente no livro. Era uma questão além, mas que faz parte da pessoa. Sim. E aí, se a pessoa só se coloca no médico, né, se coloca numa posição de mas eu não sou psicólogo. É muito mais cômodo, mas vai fazer com que a sua insatisfação cresça, do paciente também, ele vai continuar procurando.
e não tem solução, Sim. não vai achar a solução. Exato. E outra coisa que também, assim, a gente vê muito, eles conseguem aderir melhor. Claro. Porque a gente consegue explicar o motivo daquelas orientações. Não é uma ordem, ó, você tem que perder peso. Não. O ideal é que perca por causa disso. Então você explica, ele entende. Quantas pessoas eu já atendi, com certeza você também, né, Lu? Que usa medicação para pressão ou para diabetes e nem sabe que tem hipertensão e tem diabetes. Você pergunta assim, você é hipertenso? Não. O que você toma de remédio? Losartana. A pessoa não sabe que ela tem uma doença. Não sabe. Ela não sabe que ela é diabética. A senhora é diabética? Não. Eu sou pré-diabética. Exato. Você vai olhar o exame, já tá com diabetes há muito tempo. Ninguém parou e falou pra essa pessoa que ela tinha diabetes. Eu lembrei de uma paciente que ela é diabética, insulino dependente, e ela tava completamente descompensada. Completamente. E aí eu pedia, dona fulana, anota pra mim, traz as medidas da glicemia que a senhora fizer, de jejum, antes de dormir, pedi as medidas pra ela, anota e traz na próxima consulta pra gente poder ajustar a insulina e tal. Ela voltava na próxima consulta, eu não trouxe, esqueci e tal. E isso aconteceu algumas vezes, eu parei e pensei, gente, não é possível, por que essa pessoa, eu tô pedindo e ela não tá trazendo? Aí eu falei, dona fulana, olha só, eu tô pedindo isso aqui, mas pra mim não faz diferença nenhuma o número que tá nesse papel, tá? Assim, não vou julgar a senhora, pra mim não faz diferença. Eu só tô te pedindo porque pra eu conseguir mexer na sua insulina e melhorar a sua diabetes, eu preciso ver o número. Se eu não tiver esse número, a gente não vai conseguir mexer na insulina. Mas isso não faz com que eu pense nada de ruim da senhora, de que a senhora não tá seguindo o tratamento e tal. Da próxima, traz pra mim as medidas. Ela trouxe. Então, era uma coisa assim, ela tava com medo de eu julgar ela pelas medidas da glicose. Sim. Como se eu fosse falar que ela era uma paciente que, né, não tá fazendo dieta direito, não tá tomando remédio direito, sei lá, não tá aderindo. Sim. Quando eu expliquei pra ela que não é isso, eu não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra ajudar a senhora a melhorar, a aumentar o remédio e melhorar a sua diabetes. Mas pra isso eu preciso ver os resultados. Quando ela entendeu isso, ela trouxe. E aí pronto. E aí eu acho que a gente bate em outro ponto muito positivo, né? Que a comunicação, ela diminui erro médico. Então você poderia muito bem ficar sem as medidas, já que, nossa, ela não trouxe novamente as medidas, e ter mudado a medicação e ter dado uma hipotensão, uma queda, uma fratura, né? Ou passado uma medicação que ela não ia tomar. Exato. Porque ela não ia ter coragem nem de falar pra mim, olha, não quero mais um remédio, ou não me adaptei, ou então, sei lá, qualquer outro motivo, não me senti bem com esse remédio. O paciente não tem essa abertura muitas vezes pra dizer, ele só acata, ele fala, tá bom. E eu lembrei também de outra paciente, uma senhora, que sempre vai na unidade, sempre, e ninguém gosta de atender ela porque ela é muito ríspida, às vezes até mais mal educada, né? E tudo que você faz, nada pra ela funciona. E em uma consulta em si, a gente conseguiu acessar o problema dela. Então, ela tinha passado por uma violência e foi a primeira vez que ela conseguiu falar sobre isso. E isso faz você também diminuir o seu julgamento, né, do paciente, e ele consegue ver que ele foi acolhido, e aí ele vai vir menos, então ele vai gastar menos também, né? Sim. Então quem pensa aí, quem é gestor, sabe que o paciente que vem várias vezes, você está gastando mais, né? E você que não é gestor, mas sabe da importância da iatrogenia, sabe que quanto mais vezes ele vem, maior a chance de ter uma iatrogenia, de ter um erro médico. Claro, até porque você vai minimizando, a gente já falou isso em outro podcast, você vai minimizando a importância do problema do paciente, você automatiza tanto, que você já viu tantas vezes aquela pessoa, que o problema dele se torna nada, de novo fulano. E sabe uma coisa que eu acho que pode ser barreira, Lu? Tem gente que até deve estar assistindo a gente, que não acredita que é capaz de melhorar as próprias habilidades. Né? Acho que talvez, mas não tive treinamento, ou onde eu trabalho é tudo tão corrido, eu não vou melhorar isso. Ou então eu já faço isso há tanto tempo. Ou então nunca nem parou pra pensar, né? Sobre isso, nem sabe que precisa melhorar alguma coisa, ninguém nunca chegou e deu um feedback pra essa pessoa de que ele precisa melhorar. Ou até acha que tá fazendo correto. Acha que tá tudo certo, tá tudo bem, eu me dei bem assim até agora, já são tantos anos, tá tudo certo comigo, não preciso melhorar nada. Então superestimar o desenvolvimento dessa habilidade é uma barreira
né? E acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, refletir, né, nossos atendimentos, como que estão sendo, né, os retornos dos pacientes, os perfis dele, ajuda a gente a pensar sobre. Sempre dá para melhorar. E o nosso papel aqui também é de ser um apoio, né, um guia para vocês nesse caminho de tentar identificar os pontos a serem melhorados e fornecer estratégias para, junto com vocês, assim, do lado mesmo, conseguir conduzir melhor os pacientes, ter melhores resultados. Vocês falarem, poxa, realmente aumentou a adesão dos meus pacientes, eu tô ficando menos cansado no final do dia. Aumenta bem-estar. Tá menos frustrante para mim. Eu reencontrei o propósito que eu tava buscando na medicina. Eu encontrei de novo a medicina que eu idealizei. Eu não sei se a gente já citou isso aqui, mas e também não sei se você já passou por isso, mas já conversei com outros colegas médicos que passaram pela mesma situação. De muitas vezes pensar se estava no caminho certo, de pensar assim, ai, será que eu escolhi a área certa? Será que era medicina mesmo? Ou tem gente que mudou o ambiente de trabalho, mas continuou com a sensação, né? Porque não desenvolveu. Porque o problema não era o ambiente de trabalho. O problema era como você estava lidando com as situações. Eram as habilidades e as técnicas que estavam faltando. Era parar e colocar alguns limites também. Era reestruturar a sua agenda. Era poder organizar melhor o seu dia a dia de trabalho. E aí, se você leva os mesmos problemas para um outro trabalho, a insatisfação é a mesma. E aí você fica, eu preciso mudar de área. Ou eu preciso então ter 1 hora com cada paciente para poder ter uma boa comunicação. Não é verdade isso, tá? Quem pensa que uma boa comunicação clínica com o método clínico centrado na pessoa, seguindo tudo aquilo que a gente traz, né, nos nossos conteúdos, tanto aqui quanto no Instagram, se você pensa que isso precisa de ser aplicado em 1 hora, 1h30, 2 horas para ter qualidade, isso é uma mentira que contaram. Até porque às vezes mais informação, você até falou, a gente pode fazer com que o paciente retenha menos, né? Você falou, ele retém 20%, né? A gente retém geralmente 20% do que é falado. Se eu vou despejar um caminhão de informação do meu paciente em 1 hora para mostrar como eu sou maravilhoso, porque às vezes a gente faz consulta de 1 hora também, para mostrar como a gente é competente. A verdade é essa. Mas a gente pode ser competente em menos tempo. Eu não preciso fazer uma consulta corrida. Mas a gente está querendo dizer para as pessoas que têm uma realidade de uma agenda engessada, que não tem autonomia sobre a própria agenda. Não é o ideal. Mas existem esses cenários. Então, se você tem uma agenda engessada, saiba que você também consegue aplicar o método clínico centrado na pessoa, as habilidades comunicativas, e que para você talvez isso seja ainda mais importante do que para a pessoa que tem uma agenda super flexível, que pode fazer o tempo dela, não que essa pessoa também não vai se beneficiar, mas para a pessoa que tem menos tempo, a visão de resultado, de bem-estar é muito mais imediata, né? Sim. É muito maior. E a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala de consultas longas. Se elas são longas, mas desnecessárias, a gente pode fazer com que o paciente ele comece a falar coisas que não são problema dele e você vai criando problemas onde não tem. Né? E aí você começa às vezes medicalizar demais, começa a passar um exame que não precisava, e aí o problema mesmo, ele vai se escondendo. Sim. E assim, a gente vê de tudo por aí, né? Eu recebi um vídeo ontem de uma colega, é um absurdo que eu vou falar agora, mas enfim, inacreditável, de que tem gente, médico, vendendo curso de como mostrar para o paciente, aumentar o problema do paciente, criar um problema para o paciente, para que você consiga vender a solução para ele e você ganha mais. Não pode. Não, sério. Então tem gente fazendo curso para aprender a enganar o paciente, né? E o nosso propósito é completamente o oposto. É de ensinar como que eu vou dar autonomia para o meu paciente e, ao mesmo tempo, mais qualidade de vida para mim, melhorando a qualidade da consulta e aí, para isso, lançando mão de habilidades que não são amplamente ainda ensinadas por aí. E assim, só para acalmar o coraçãozinho, mesmo sabendo todas as técnicas, às vezes vai ter algum dia que a técnica não vai funcionar com aquele paciente, tem dia que às vezes vai embolar tudo, né? Mas você tendo as técnicas, aí você vai estar melhor preparado para as situações difíceis. É isso aí. Então, esse é o nosso objetivo. Se você gostou desse podcast, curta, compartilhe, comente, mande para outras pessoas. A gente está sempre por aqui também para oferecer um suporte para vocês,
sempre abrimos caixinhas no Instagram, queremos construir juntos conteúdos sobre comunicação clínica e ajudar muita gente por aí, não é isso? É isso.